né? Então, primeiro agradecer a vocês que estão entrando, que estão chegando, que estão continuando aqui, porque Deus quer falar com nós, amém? Hoje eu ouvi uma frase hoje de manhã, logo depois da live que a gente fez de madrugada, eu estava ali meditando mais um pouco na palavra e ouvindo ali mais uma pregação e tal, e aí eu ouvi a seguinte frase assim, ó: não se apavore com a previsão do tempo. Não se apavore com a previsão do tempo. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. E eu pensei assim, mas o que tem a ver isso? Né? O que tem a ver a previsão do tempo? O que tem a ver a previsão do tempo? Então eu senti que era de Deus de eu pensar naquilo, e logo Deus já ministrou no meu coração sobre uma palavra, e é essa palavra que eu venho trazer aqui. Muitos já conhecem a palavra, ela já é conhecida, né? Mas eu creio que Deus fica relembrando a gente, né? Ele fica relembrando as coisas que a gente tem que lembrar da palavra, conforme o dia a dia, conforme o momento que a gente está vivendo, né? Então essa palavra que eu queria compartilhar aqui, meditar nela para mim e compartilhar com os irmãos, ela está em Marcos 5:25, que é uma palavra bem conhecida, que diz o seguinte: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitado, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si tinha saído, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe aos seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Na verdade, ela já tinha sido curada, né? Jesus só complementou. O que tem a ver isso? O que tem a ver? Que ela já tinha padecido em vários médicos. Ela já tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha. Muitas pessoas já tinham dito para ela que ela não tinha mais cura. 12 anos padecendo. 12 anos padecendo. E ela não via mais uma solução para a vida dela. E a tempestade estava armada. O temporal, que nem eu disse ali, estava armado. A previsão do tempo para ela era de temporal, era de tempestade eterna, porque ela não tinha uma solução para o problema dela. E eu tenho certeza que hoje Deus está trazendo essa palavra aqui, porque Ele quer falar com nós a respeito disso. Porque se a previsão do tempo para a nossa vida, para amanhã, por exemplo, ela é de temporal, Deus manda dizer para nós que não devemos nos apavorar com a previsão do tempo. Só que a gente não precisa padecer 12 anos. A gente não precisa gastar tudo que a gente tem. A gente não precisa sofrer tanto. Porque nós já conhecemos a palavra de Deus. Porque nós já temos a palavra de vida. Nós já temos a palavra da verdade. Nós já somos servos de Jeová Jiré, Deus provedor. Nós já sabemos qual é o nosso caminho. Mas então, se nós já sabemos, por que Deus está falando isso? Porque às vezes, meus irmãos, a gente esquece. Porque às vezes a gente esquece que a única fonte da cura, a única fonte do milagre é Jesus.
Jesus é o nosso intermediário para chegar até Deus, somente por Ele. E a gente às vezes esquece disso. Talvez você que está assistindo agora ainda não aceitou Jesus, então fique sabendo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho. Jesus é a fonte dos milagres. Jesus é a fonte da salvação. Não precisa a gente padecer 12 anos. Não precisa a gente gastar tudo que a gente tem, porque a gente tem a fonte da vida. A gente tem a fonte do milagre, que é Jesus. Então, se a circunstância de hoje ela está mostrando para você que amanhã tem temporal na sua vida, não se preocupe. Sabe por quê? Porque quantas vezes você já viu a previsão do tempo e estava marcando chuva para amanhã e amanheceu o dia e não choveu. E além de não chover, brilhou um sol desse tamanho. Quantas vezes, responde aqui para mim, quantas vezes a previsão do tempo chega no teu celular, chega na televisão, no rádio, vai chover amanhã, amanhã está marcando temporal, só que o amanhã chega e não vem temporal. O amanhã chega e não tem nem um chuvisco, desculpa. E nós não precisamos ficar apavorados com o temporal que está marcando para amanhã. Porque se tem temporal para todos, para a gente não tem. Deus está nos dizendo hoje que a gente não deve nos apavorar com o temporal. Que a nossa cura já está garantida, a nossa salvação, as nossas bênçãos já estão garantidas. Porque nós temos a fonte, e a fonte é Jesus. Só que vale lembrar uma coisa aqui, muito importante, talvez mais importante do que a própria bênção, do que a própria salvação. Vale lembrar que quando a gente chegar perto de Jesus, assim como ela chegou, vale lembrar que quando a gente entender que a gente não precisa se preocupar com o temporal que está marcando para amanhã, vale lembrar que quando a gente encostar nas vestes de Jesus e sair o poder dele e entrar em nós, e a gente for curado, e a gente receber a bênção, vale lembrar que a gente não deve deixar de procurar a fonte. A gente não deve deixar de manter contato com a fonte. A gente não deve ser ingrato. Assim como aqueles 10 que foram curados, um só voltou para a presença de Jesus. Os outros 10 pegaram a bênção, e se foram. Não podemos ser ingratos com aquele que nos dá a vida eterna. Mas podemos usufruir das bênçãos e não se preocupar com o temporal que está marcado para amanhã. Porque esse temporal, ele não é para mim nem para ti. É só para quem não crê. Amém? Então fica aí o recado que eu tinha que dar. Que Deus abençoe a todos. E é tudo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Porque Deus é a nossa salvação.